Aleluias. Graça e paz, igreja abençoada, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Noite de festa, noite de festa. O Senhor tem feito tão grandes coisas. Talvez você deve estar pensando, falar assim, nossa, mas faz nem 3 meses que nós fizemos um batismo. Vamos fazer outro? Nós vamos fazer. Eu tenho algo no meu coração que o Senhor colocou, falou, se tiver uma pessoa para batizar, nós preparamos o culto para o batismo de uma pessoa. Porque toda a honra e toda a glória é do Senhor. Amém? Glória a Deus. Quem está muito feliz nessa noite? Amém, Senhor. Quem está com o coração receptível à palavra do Senhor? Aleluia. Amém? Amém. Deus tem uma palavra para a sua vida nessa noite. O Senhor quer gerar algo na sua vida nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu quero te dizer que o Senhor já te esperava neste ambiente. O Senhor já estava aqui. Amém? Eu queria que os irmãos estivessem abrindo a palavra do Senhor em Jonas, capítulo 3. Oh, Pai, podemos sentir a sua presença neste ambiente, ó Pai. Uma presença palpável. Continua ministrando em nossas vidas, Senhor. Continua ministrando nossos corações. Derrama a sua glória, derrama o seu poder. Aquebranta os nossos corações, Senhor. Ministra em nossas vidas, Pai. A palavra do Senhor em Jonas capítulo 3, versículo 1 diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Talvez você chegou neste ambiente e com a mente desse jeito: talvez Deus ouça meu louvor nessa noite. Talvez Deus ouça meu clamor nessa noite. E eu quero te dizer que Ele está ouvindo. Ele está atentando os ouvidos à sua oração. No versículo 10: tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Aleluias. Pai, nós oramos ao Senhor nessa noite, e eu clamo a Ti, Senhor, usa-me como um canal de bênção neste lugar. Que a mensagem ao qual o Senhor peça que eu esteja ministrando, ó Pai, seja ouvido por cada um, Pai, e ela desça aos corações e gere frutos, cura, libertação, mudança de vida, arrependimento, Senhor, e salvação. Vem, Senhor, sobre este lugar, Pai. Enche este lugar com a sua presença. Enche este lugar, ó Pai, com o seu poder, o poder de mudança de vidas. O Espírito Santo que convence o homem do todo pecado, Senhor. Vem, Senhor, sobre este lugar. Nós te adoramos. Pode tomar seu assento dando glórias ao Senhor.
Quando olhamos para Nínive, vemos um povo que aos olhos de Jonas não tinha jeito, não mereciam. Não tinha jeito, não mereciam. Mas Deus manda dizer para você nessa noite: temos que crer que o Senhor está no controle. Mesmo que você olhe para uma pessoa e fala, não tem mais jeito, não muda, Deus não vai fazer nada. Talvez o seu olhar humano, carne, está desse jeito. Eu digo para você nessa noite, o seu espírito tem que estar. O Senhor está no controle. Ele vai mudar essa vida. Ele vai alcançar essa pessoa. Ele vai tocar naquela ferida. Ele vai sarar aquela vida. Ele vai tirar aquela pessoa daquele leito. Mesmo que os seus olhos humanos não acreditem nisso, o seu espírito tem que almejar isso. Porque se você crê que o Senhor está no controle de tudo. E quando cremos, obedecemos o Senhor. Quando cremos, oramos. Quando cremos, pregamos o Evangelho. Quando cremos, falamos do amor de Cristo. Se nós acreditarmos que o Senhor está no controle, nós vamos obedecer. Nós vamos levar a mensagem. Nós não vamos apenas acreditar naquilo que a carne manifesta, mas sim no que o Espírito nos diz, no que o Espírito quer fazer. E se nós acreditamos que o Senhor está no controle, e se nós obedecemos, é porque não temos dúvidas. Tira toda a dúvida do seu coração nessa noite. Se lance aos braços do Pai. Tire toda a dúvida. Creia que amanhã é um novo dia na sua história. Que amanhã é um recomeço da sua história. É uma página em branco que o Senhor te entrega para fazer a história diferente. Nada pode te travar mais. Nada pode te parar mais. Eu não sei qual que é a parte que te trava nessa noite. Saúde, vícios, problemas familiares, eu não sei, de financeiro, eu não sei. Eu quero te dizer algo, eu só sei que tem um Deus que Ele libera sobre a sua vida nessa noite algo que nada mais vai te parar. Nada mais vai te parar. Toma posse. Não tenha dúvidas. Não tenha dúvida, talvez você não alcançou aquilo que o Senhor tem para você, devido à dúvida que está no seu coração. Devido à dúvida que está no seu coração. Mas nessa noite, o Senhor fala assim: estou no controle. É agora. É agora que a chave é virada na sua vida. Amém? Para nós iniciarmos o primeiro ponto que eu quero te dizer para você. O Senhor vem a nós com a sua palavra. O Senhor te alcançou pela palavra dEle. O Senhor está movendo na sua vida através da palavra dEle. O Senhor, Ele te dá uma oportunidade devido à palavra dEle. Porque Ele te amou. Porque Ele sabia, Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. No versículo 1 ele diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem. Eu te declaro para você, eu declaro na sua vida, que a palavra do Senhor, ela vem a você, para gerar algo, para mudar histórias, para mudar status. A palavra do Senhor vem a você. Você crê que a palavra do Senhor, ela vem a você? Ela te alcançou? Só que eu tenho um ponto aqui. Quantas vezes escondemos de Deus? A palavra vem, ela nos alcança, ela nos constrange, ela quer nos mudar,
Mas quantas vezes, a hora que somos alcançados, que nós ouvimos, nós nos escondemos. Então eu digo para você, o que tem feito você se esconder da palavra de Deus? O que tem feito você se esconder da presença de Deus? E o Senhor, Ele precisa repetir 1, 2, 3 vezes. Por quê? Porque você está se escondendo. Porque eu estou me escondendo. Quantas vezes o Senhor quer fazer algo através das nossas vidas? Talvez uma pessoa passando por uma situação, o Senhor fala assim, vai lá e ora. Mas nós nos escondemos. Através da nossa timidez, através dos nossos compromissos. Nós nos escondemos. Nós não pregamos. Por quê? Porque eu tenho tantas coisas para fazer. Nós usamos isso como escudo para nos esconder. O Senhor vem a nós com a sua palavra, mas nós nos escondemos. Mas eu quero te dizer algo para você nessa noite. Você não é o único, eu não sou o único a se esconder. Jonas não foi o único a se esconder. Projeta para mim Gênesis, capítulo 20, versículo 2. E o que mais tem acontecido nesses dias? Mesmo tendo promessas, nós nos escondemos. Nós saímos fora da trajetória. Abraão dizia que Sara, a mulher dele, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos. De noite lhes disse, você vai ser castigado com a morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. Abraão tinha promessas e se escondeu. E de repente, quando nós nos escondemos, nós colocamos pessoas em situações de risco. Por quê? Porque nós escondemos. Projeta para mim aí Gênesis 12, versículo 2 e 3. Gênesis capítulo 12, versículo 2 e 3. Porque o que eu quero te dizer? Farei de você uma grande nação. Deus não está falando para quem aqui? Não é para Abraão? Para o mesmo que lá no capítulo 20 se escondeu e colocando pessoas em situações de risco. Sua esposa Sara, Abimeleque. E eu abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Peraí, mas o Senhor não ia guardar ele? Não é isso que nós vemos ali? E por que esconde? Por que nós nos escondemos? E em vocês serão benditas todas as famílias da terra. Eu quero te dizer algo nessa noite. Quem que você está colocando em risco quando você se esconde? Quantas pessoas estão deixando de ser alcançadas porque você está se escondendo? O seu posicionamento em Cristo verdadeiramente. Você sabe que você tem uma promessa, como Abraão sabia que ele tinha uma promessa, que Deus ia guardar. Eu estou dizendo para você que Deus tem uma promessa para a sua vida e Ele está te guardando. Não precisa se esconder mais. Não precisa se esconder mais. Não precisa agir com mentirinhas mais. O Senhor está te guardando. Há uma promessa sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua descendência. E eu quero te dizer que a palavra do Senhor está vindo até você. Então, o primeiro ponto, o Senhor vem a nós com sua palavra. Mas muitas vezes preferimos nos esconder de viver aquilo. Irmãos, eu quero falar para você agora. Pare de se esconder e viva a promessa de Deus na sua vida. Deus está te guardando. Deus está te guardando. Se lance nos braços dele. É Ele que guerreia as batalhas para você, ao seu favor.
Ele, o Senhor, guerreia a sua batalha. Ele só quer que você se lance a Ele. Amém? Segundo ponto, a oportunidade de fazermos diferente. Você se escondeu até hoje. Hoje o Senhor te dá uma oportunidade de fazer diferente. No versículo 4, a palavra do Senhor diz assim: Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. A oportunidade de fazer diferente e obedecer. Jonas obedeceu, falou: eu vou fazer diferente. Não quero mais peixe, não quero mais descer nas profundezas, não quero mais. A oportunidade de fazermos diferente. Faça diferente mesmo que o ambiente esteja difícil. Qual era o ambiente difícil de Jonas? O pecado de Nínive. Qual que é o ambiente diferente hoje? O ambiente que precisa ser mudado na nossa vida. Qual que é o ambiente que precisa ser mudado? O ambiente de Jonas era Nínive. E o meu ambiente e o seu ambiente, qual é nessa noite? Para fazermos diferente. Qual é? A oportunidade de você fazer diferente. Você mudar o ambiente. Você mudar a história. Como eu orei aqui nessa noite, e eu disse que o Senhor te entrega algo em branco para você escrever diferente a sua história. Esta é a oportunidade de fazer diferente. Mas como eu disse semana passada, tem redes que travando pessoas, rede travando vidas, como Pedro. E aí Jesus disse assim: eu não faço mais, você não vai mais pescar peixe, você será um pescador de homens, largue as redes. Qual é as redes que te prende? De Jonas, era o pecado de Nínive, que tirava a oportunidade dele fazer diferente. A maldade do coração daquele povo. Quantas vezes olhamos para pessoas e dizemos assim: não vale a pena. Mas não é o que eu vejo, não é o que você vê. É o que o Senhor quer fazer. É como o Senhor vê. Uma pessoa me mandou mensagem hoje de manhã. Falou assim: filho, pastor, o senhor tá bravo comigo? Eu falei: não. Meu coração é um coração pastoral. Meu coração é um coração de obedecer aquilo que Deus mandou eu fazer. Não estou com nem um pouco de raiva, nem um pouco de... Não tem problema com isso não, filho. Estou aqui para obedecer. Isso não pode travar o meu ministério. E de repente, mais tarde um pouquinho, outro jovem de outra cidade, de outro ministério, mandou mensagem para mim, para aconselhar comigo. E eu fiquei umas 2 horas respondendo ele. Porque eu entendi que Nínive, o pecado de Nínive não pode me parar. Aquele jovem não estava falando problema de ninguém, ele estava falando coisas que ele não tem força para vencer, coisas que eu falei: cara, por que você está parado? Por que você não está vivendo isso ainda? Por que você não se lançou ainda no Senhor? Então muitas vezes nós não fazemos por causa de um pecado, por causa de algo. Porque é algo que nós vemos, muitas vezes nos paralisa. Porque é algo que nós avaliamos em níveis espirituais. Não merece mais, não merece mudança não. Não merece ser alcançado não. Quem somos nós para avaliar e colocar quem o Senhor vai salvar, quem que o Senhor não vai salvar? Jonas aqui, ele colocou Nínive, o pecado de Nínive, não dava condições para ele ali. Nessa noite o Senhor nos dá uma oportunidade de fazermos diferente. De fazermos diferente. Eu quero te dizer que quando nós não temos mais essa barreira
do pecado de Nínive. Vou colocar aqui hoje a sua barreira como o pecado de Nínive. Como Jonas olhava, que o pecado de Nínive não dava créditos para ele ir pregar lá. Eu quero dizer isso para você nessa noite. Quando nós não temos mais essa taxa de falar, de olhar para as pessoas, o envio do Senhor nos leva a falar do amor dele, amor de Deus. Porque quando Jonas quebrou essa barreira do pecado de Nínive, ele não teve problema, mas ele entrou e pregou, e aquelas pessoas se converteram. Talvez, se ele continua olhando com os olhos dele, do que ele achava, por base no achômetro, aquelas pessoas teriam morrido, como Deus disse que ia fazer. Quantas pessoas estão morrendo, estão perdendo a salvação, pelo que nós achamos, não pelo que nós pregamos, pelo que nós decidimos quem deve ser salvo ou não. Cabe a nós isso? O Senhor manda nós fazer o quê? Pregar, falar do seu amor. Não cabe a nós achar quem vai ser salvo. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Nós temos que pregar. Que depois nós vimos aqui que no versículo 5, os ninivitas creram em Deus. Ei, não é pelo que o Jonas está vendo o pecado deles, mas é pelo que Deus está fazendo no coração daquele povo. E eu digo para você hoje, não é pelo que você está vendo aquela pessoa, mas pelo que Deus vai fazer através da sua, do seu acreditar que Deus pode mudar aquela história. Quantas vezes nós vimos pessoas que estão parando de orar por outras vidas? Quantas vezes nós vemos pessoas que falam assim, o estado é muito grave, não adianta mais eu orar. Irmãos, a situação, aqui quem lembra da situação que eu citei do pedreiro que está trabalhando na construção da igreja, que tinha caído do andaime lá e fraturado a vértebra. E ficou uma semana internado em Guaxupé. Fez uma cirurgia lá, furou o crânio, colocou 10 quilos de peso, puxando o pescoço para cima. E o médico falou assim que ele ia ter que ir para Alfenas para colocar uma pratina. Assim, Deus já começou o milagre de não ter acertado a medula. Deus já começou o milagre ali. E aí ele foi, estava difícil de conseguir essa vaga para fazer essa cirurgia. Conseguiu, foi para Alfenas sexta-feira, antes de ontem. Foi para Alfenas, já era a parte da tarde, chegou lá, a médica que ia fazer a cirurgia pediu todos os exames. Fez uma ultrassom, uma sonografia, tomografia, fez uma tomografia, fez vários exames. A moça falou assim, não, ele não precisava nem estar aqui. Não precisava nem estar aqui. Pode ir embora. Ele nem voltou para o hospital de Guaxupé, já foi direto para a casa dele. Mas muitas vezes, irmão, nós falamos assim, já vai operar mesmo, não precisamos orar mais. Sabe o nível que eu quero que você creia? O nível que eu quero que você viva de intimidade com o Senhor? É esse nível. Não é o nível de olhar pelos pecados. Não é o nível de olhar pela situação que o médico vai fazer. Não que não temos que buscar a ciência. Temos sim que buscar a ciência. Mas temos que crer num Deus que pode mudar diagnóstico. Temos que crer num Deus que Ele vai fazer algo através da palavra. Porque nós cremos que Ele é o mesmo ontem, hoje, para todo sempre. Então a oportunidade de fazer diferente é hoje. Orando pelas pessoas, clamando pelas vidas, e saber que esse Deus vai operar, que Ele está operando. Então, como eu disse aqui no versículo 5, quem vai fazer a diferença, quem vai mudar as histórias é o Senhor. E no versículo 5 ele diz, os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quem que vai mudar a história é o Senhor. Quem que vai mudar a história é o Senhor.
Ele quer que nós cremos e obedecemos Ele e fazemos o que Ele pede. Pregar o Evangelho, orar pelas pessoas, jejuar pelas pessoas, nos posicionar em oração pelas vidas, estarmos dispostos a fazer algo diferente, amém? Então o primeiro ponto, o Senhor vem a nós com a sua palavra, e o segundo ponto, Ele nos dá a oportunidade de amanhã, hoje mesmo, fazermos diferente. E o terceiro ponto, esse é o momento do arrependimento. Como eu citei aqui, muitas vezes nós achamos que nós devemos selecionar quem merece, quem não merece, para quem nós orar, para quem não nos orar, não vamos orar. Esse momento de nós arrependermos daquilo, da forma que nós agíamos, da forma que nós posicionávamos, vivíamos uma vida de achismo. No versículo 7, a palavra do Senhor diz assim: então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres: não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças, deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. O Senhor muda as vidas. A história nesse contexto era de um povo, sabe o que eles faziam? Eles iam para a guerra, eles matavam as pessoas, deixavam de penduradas, para elas secarem, e depois catavam aqueles cadáveres, e colocavam na porta da cidade, para que quem olhasse falava assim: esse povo é mau. Eles não davam a oportunidade das pessoas mudarem. Por isso Jonas tinha um coração endurecido. Talvez você sabe tantas coisas que aquelas pessoas ao qual você ora, você sabe de tantas coisas de vidas de pessoas, você fala assim: não confiem em eu estar orando mais. Então esse é o momento do arrependimento. Esse é o momento que eu me arrepender, nós nos arrependermos, fala assim: Pai, eu me arrependo, porque quando eu achava que alguém já não tinha mais jeito, mesmo que o coração, aquela pessoa foi muito cruel, mesmo que aquele coração foi muito duro, mas eu não tenho direito, nós não temos o direito de achar nada, que quem vai se salvar, de quem vai ter um encontro com o Senhor, quem merece a salvação ou não. Nós não temos esse direito, porque quem que muda a vida é o Senhor. Quem confronta o homem do pecado é o Senhor. Nós estamos aqui hoje pela graça e a misericórdia do Senhor, porque um dia nos arrependemos dos nossos maus caminhos. Eu estava conversando hoje, o pessoal lá embaixo, na hora que estava fazendo as panquecas, acho que eu comentei a respeito disso, de quando Deus, da misericórdia de Deus na minha vida, e ser alcançado, e as situações, as coisas irem caminhando. Eu citei até um exemplo, eu sempre falo isso, da minha conversão, de quando eu me converti, que uma pessoa convidou um amigo meu para ir na igreja, não era nem eu, mas eu vinha de uma família com problemas com a justiça, problema de lei, essas coisas, roubos, essas situações. Só que nesse tempo, quando essa pessoa foi convidada para ir para a igreja, eu ainda não era, e ele me chamou para ir com ele, eu estava envolvido no meio de um povo, frequentando ambientes, bares, junto com esse povo, que eu olhava assim, eu vi que Satanás, as coisas do mundo estavam me levando para o mesmo caminho da minha geração passada. Falei: meu Deus. E aí eu vi ali naquele ambiente só o que? Droga, pessoas planejando furtos, planejando roubo de cargas, mas a misericórdia e a graça do Senhor
colocou uma pessoa que convidasse um amigo meu para ir para a igreja. E aí ele falou assim: você não vai comigo? Vamos lá. Sozinho eu não vou não. E eu fui e eu me converti e ele não. Para você ver o agir e o mover de Deus, e nós achamos que somos nós que fazemos algo na vida das pessoas. Mas é o poder de Deus, é o Espírito Santo. Talvez você está num ponto, num envolvimento, aonde que está tudo, fala assim: vai acontecer mais uma vez, como aconteceu com o meu pai. Vai acontecer mais uma vez, como aconteceu com a minha mãe. Mas eu quero te dizer que tem um Deus que Ele te ama, e Ele muda essa história. Ele muda essa trajetória. Ele muda essa trajetória. Mesmo que está parecendo tudo, mas hoje Deus te dá uma folha em branco para você mudar, escrever uma nova história. É o Senhor, é quem muda vidas. Mas Ele precisa de um posicionamento seu, 100% seu. Ele está te falando, Ele está te alcançando com a palavra. Ele está dando oportunidade para você fazer algo diferente. E esse é o momento do arrependimento, para que o Senhor mude a sua vida, muda a minha vida. O Senhor convence o homem de todo mal e todo pecado. Nesse ponto que eu quero te dizer, quanto você tem lutado? Quanto você tem lutado para não mudar a sua vida? Para continuar vivendo nas mesmices? Quanto você tem lutado para viver no meio do lamaçal do pecado? Ao invés de arrependimento verdadeiro, tem tido só remorso todos os dias. O Senhor nessa noite Ele fala de arrependimento de pecados, de mudança de vida, não de remorso. Não é um momento de arrependimento nessa noite. E Deus fala comigo que tem pessoas lutando para estar no meio do pecado. Quando vem um arrependimento, não é arrependimento, é apenas remorso. Quantas vezes eu saía, bebia, no outro dia eu falava assim: nunca mais eu ponho isso na minha boca. Era só arrependimento, era só remorso, não era arrependimento. Até que um dia o Senhor falou assim: não, para de viver só de remorsos. Eu quero quebrantar o seu coração para que você viva uma vida de arrependimento dos maus caminhos. Nessa noite o Senhor está falando para você, convencendo você a falar assim: para de viver no meio dos maus caminhos, das atitudes más, de viver só com base em remorsos. Ele quer que você viva uma vida de arrependimento. O Senhor te visita nessa noite, e Ele está falando com você. Ele está falando com você. Tem pessoas lá fora que necessitam ser visitadas. Tem Nínives lá fora que necessitam ser visitadas. Projeta para mim aí João capítulo 16. João 16, versículos 7 e 8. O Senhor te visita nessa noite. Ele quer mudar a história. Ele quer que você viva uma vida de arrependimento, não mais só de remorso. Versículo 7 e 8. Mas eu lhes digo a verdade: é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Sabe Ele, quando Jesus foi crucificado, Ele foi para que o Espírito Santo viesse, como em Pentecoste, e nos enchesse, e nos convencesse do pecado, e gerasse arrependimento, não só remorso. Não só remorso. Hoje esse batismo é marcado por uma noite de arrependimento dos maus caminhos. Talvez você fale assim: pastor, mas para que batizar? Demonstrando a sua fé, que você crê que Jesus morreu na cruz, para que você vivesse uma vida de arrependimento. Talvez eu te digo algo para você, as pessoas olham para você e falam assim: ah, mas é muito simples, fez tudo errado a vida inteira, e agora vai lá e se converte, batisma,
batiza, acabou tudo? É assim. Essa decisão de você sair de lá e vir até aqui, muitos não querem tomar. Muitos não querem tomar. Muitos não querem fazer. Muitos não querem se arrepender. Muitos não têm essa fé o suficiente para fazer isso. Por quê? Porque não está nem aí. Vive de remorso, não de arrependimento. E Deus fala com você essa noite. Chega de viver de remorsos. Deus quer que você viva de arrependimento. Fez errado, errou o alvo. Se arrependa verdadeiramente. Se arrependa verdadeiramente. E o quarto ponto. A mudança nos nossos caminhos nos leva a viver uma nova história. No versículo 10 de Jonas 3, a palavra se diz assim: tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Não era o que Jonas pensava. Não era o que Jonas queria. Era o que o Senhor estava disposto a fazer por aquela vida. Não é o que eu penso para quem vou pregar, não. É o que o Senhor quer fazer nas vidas das pessoas. Eu tenho dito, faz algum tempo que eu não falo mais isso. Não perca a oportunidade. Qual que é a melhor oportunidade de evangelizar? É aquela que o Senhor coloca pessoas diante de você. Não perca essas oportunidades. Não perca. Não perca essas oportunidades. Um povo, uma cidade ia ser destruída. Mas, tendo vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu. Deus colocou Nínive diante de Jonas? Sim ou não? Uma vez ou duas? Não perca as oportunidades. Não perca as oportunidades que o Senhor está colocando diante de você. Mesmo se o seu coração tem feridas, não pare de orar por vidas. Mesmo se você falar assim, não merece, não pare. Mesmo que você acha que aquela pessoa não pode ser alcançada, essa é a oportunidade de você estar orando por ele, por ela. Essa é a oportunidade. A mudança dos nossos caminhos nos leva a viver uma mudança de história. Da mesma forma que a mudança no caminho dessas pessoas vai mudar a história delas. Arrependimento e fé são condições básicas da salvação. Você conhece o coração daquela pessoa, se ela realmente está arrependida? Você conhece o coração daquela pessoa realmente, se ela crê, se ela tem fé? Essas são as condições básicas para a salvação. Arrependimento e fé. Posicionamento. O Senhor fala para você nessa noite. Você não conhece o coração das pessoas, então pregue, então ame. Ame as vidas. O Senhor nos convida a levar seu evangelho para que as pessoas sejam mudadas. Irmãos, eu não sei o porquê, mas o Espírito Santo de Deus está tocando em corações aqui nessa noite. Eu não sei se tem pessoas aqui que já desistiram de vidas de outras pessoas, não oram mais, não falam mais do amor de Cristo, não estão dispostas a acreditar que aquelas pessoas serão salvas. Eu não sei, mas o Senhor me trouxe essa mensagem, me entregou essa mensagem, para que pessoas ao qual você já tinham desistidos sejam alcançadas, como Nínive. O Senhor nos convida a levar o seu evangelho para que pessoas sejam mudadas. Projeta para mim aí Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 3, nós vamos ler até o 6. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Espera aí um momento. Eu quero te dizer que aquela pessoa que você está orando, aquela pessoa que você fala assim, não tem mais jeito. Hoje, a luz dos céus alcançou ela.
A luz do céu alcançou ela. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Deus está falando com ela assim: por que você não muda? Por que você ainda insiste em me deixar? Você ainda insiste em não me ouvir? Próximo. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão que você deve fazer. O Senhor está falando hoje no coração dessas vidas. O Senhor quer mudar uma história. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu quero te dizer que os planos do Senhor para essas vidas ainda não acabaram. Que os planos de Deus para essas pessoas apenas está se iniciando. Apenas está se iniciando. E eles viverão um arrependimento verdadeiro. É um momento onde o Senhor está encontrando, momento de arrependimento, e gera arrependimento em nós, que já achávamos que não tinha mais jeito, e na vida delas, como o Senhor Jesus fez com Saulo. Como o Senhor Jesus fez com Saulo. Essas pessoas se vão batizar hoje. Como muitas outras pessoas já passaram por aqui. Eu quero te dizer algo. A oportunidade de fazer a diferença hoje, o Senhor coloca na mão delas. Fazer a diferença hoje. O tempo poderia se passar e nós não saberíamos o dia de amanhã o que seriam na vida deles. Aonde viveriam, o que fariam? Talvez nos maus caminhos. Mas hoje o Senhor fala assim: não, eles me servirão verdadeiramente. Foram alcançados para fazer a diferença. Ontem nós estávamos em Guaxupé. Eu estava falando com o pastor Márcio e outros pastores lá. Eu sei o que o Senhor tem para a minha vida. O Senhor me alcançou, o que o Senhor quer fazer, eu sei. Mas aí perguntaram assim: pastor, mas uma mega igreja? Eu falei: amém. Viver uma mega igreja em Muzambique, pisar em outras nações, amém. Mas eu oro ao Senhor que um dia eu apresente aqui no altar um Jimmy Swagger, um Billy Graham, grandes pregadores. Batize aqui nessa piscina um grande avivalista nesse tempo. Porque eu sei o que o Senhor tem para mim. Mas eu sei também que um dia vai passar diante das minhas mãos aqui um grande avivalista desse tempo. Pessoas, talvez que lá fora, como Jonas olhou e falou assim: não, esse povo não tem jeito, essa pessoa não tem jeito. Ou como Saulo, que mesmo depois que ele se converteu, que teve um encontro com Cristo, as pessoas ainda duvidavam dele. Mas eu creio. Por isso que eu disse no início, que aquela pessoa me mandou uma mensagem, falou: tá bravo comigo, tá com raiva de mim? Eu falei: não, filho, meu coração é um coração pastoral, não tem problema nenhum não. Porque eu sei o que o Senhor pode fazer numa vida. Eu sei o que o Senhor pode fazer numa base familiar. Eu sei o que o Senhor está preparando hoje para o amanhã, para essa geração. Eu sei. Então, que nós possamos entender. O Senhor vem a nós com a sua palavra. A oportunidade de fazer diferente é hoje. É agora. Esse é o momento do arrependimento. Esse é o momento do arrependimento. E a mudança dos nossos caminhos
nos leva a viver uma nova história. Nos leva a viver uma nova história. Amém? Nessa noite de batismo, ao qual pessoas entregaram as suas vidas para Cristo, ao qual se posicionaram em viver uma mudança de vida, a começar uma nova história, ao caminhar com o Senhor, a viver na dependência do Senhor. E eu quero te falar algo sobre o batismo. O batismo é uma forma de mostrar que você crê que Jesus morreu e ressuscitou. Talvez muitas pessoas chegaram até aqui, hoje foi passado o estudo lá, o Rogério passou, mas eu quero passar para a igreja. Talvez o batismo é uma forma de você mostrar que você crê que Jesus morreu e ressuscitou. Quando você desce nas águas, representa o sepultamento de Jesus, e a subida representa a ressurreição, o batismo. E o batismo também significa que você crê que o batismo também significa que você crê que por causa de Jesus você vai viver algo novo, você está vivendo uma nova história. Eu quero te dizer que você que vai batizar, que você morreu por pecado espiritualmente. Você morreu com Jesus na cruz e agora tem uma vida nova, livre de condenação do pecado. Você está limpo. Jesus lhe lavou de todos os seus pecados. Você está declarando com o batismo que você crê na ressurreição. Um dia você vai ressuscitar para a vida eterna, junto de Jesus. Eu tenho dito muito nesses dias. 70, 80, 90 anos aqui passa muito rápido, comparado a uma vida eterna. Comparado a uma vida eterna. Talvez festinhas, talvez algumas coisinhas assim, parece atraente, mas eu quero te dizer que comparado com a vida eterna não é nada. O batismo nas águas é uma forma de mostrar que você crê na verdade da Bíblia. Romanos capítulo 6, versículo 3 e 5. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Por que devo ser batizado? O batismo nas águas salva. Te faço a pergunta: por que devemos ser batizados? O batismo nas águas salva? O batismo em si não salva. A salvação vem pela fé. O posicionamento que você toma aqui é fé, através da graça de Deus. A salvação vem através da fé, na graça de Deus. A salvação, mas o batismo é um ato de fé. A fé leva à ação. Com o batismo você prova que crê em Jesus. Efésios 2, do 8 ao 9 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então, esse ato hoje é um dom de Deus liberado sobre a minha vida, sobre a sua vida, quando você se posicionou em ser batizado. Você está declarando a sua fé, você está posicionando a sua fé. Então o batismo hoje é você agir pela fé. Você que fala: Senhor, realmente eu entreguei a minha vida, realmente eu quero isso seja a igreja como testemunho de que eu realmente creio, que eu realmente me posicionei, que eu realmente creio. Amém?
Nós vamos estar orando com aqueles que vão estar batizando lá atrás e também passando algumas instruções. Enquanto isso, o Ministério de Louvor vai estar louvando ao Senhor, amém? Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo.